Tira, Pai, todas as barreiras, todas as dificuldades, Senhor, seja, Pai, lançado por terra, todo roubo, Pai, da palavra, Senhor, seja, Pai, quebrado em nome de Jesus. Espírito Santo, derrama, Pai, da tua unção poderosa, Senhor, sobre a vida do teu servo nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Paulo pode estar se aproximando, aleluia, do altar, para estar ministrando a palavra do Senhor. Amém. Pai, Senhor, pastor. Aleluia. Salve, amada igreja gloriosa, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É um privilégio poder estar trazendo a palavra do Senhor. E, em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra dele. Que nós não estamos falando de qualquer livro, nós estamos falando das Escrituras Sagradas. E servir a Deus não é fato, é privilégio. E trago a bênção do meu pastor Walter, pastora Renata. Amém. Agradeço ao apóstolo Sebastião aí pela confiança. Amém. E é uma honra estar aqui. O apóstolo Sebastião é uma pessoa que eu admiro muito, porque desde antes da minha conversão eu já tinha o conhecido. E Jesus é bem claro para a gente se acautelar dos falsos profetas, e pelos seus frutos nós conhecemos. Amém. E o apóstolo Sebastião, desde a primeira vez que eu vi ele, mesmo antes de ser cristão, mesmo antes de ser convertido, eu já via frutos do Espírito Santo na vida do Amém. apóstolo, mesmo sem entender quais eram os frutos, mas davam para ver, porque fruto é algo visível, fruto é algo que você faz sem abrir a boca, porque alguém vê a árvore e não fala, a árvore dá fruto e não fala, mas você vê os frutos dela. Então os frutos, apóstolo, Deus me deu a honra de ver desde antes Amém. da minha conversão. Então é um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor e aprendendo muito com vocês, a força que vocês têm, o compromisso com as coisas de Deus, Amém. o carinho, o amor com a obra do Senhor. Isso me edifica muito e me dá muito entusiasmo para continuar, e que Deus continue bradando na família de vocês em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue habitando neste lugar. Amém. Porque Jesus falou que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então aqui nós estamos numa reunião com o Senhor Jesus. Nós não viemos na igreja, nós viemos numa reunião com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de honra, glória e louvor. E já para não perder muito tempo, convidar os irmãos para estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no seu capítulo 3. Êxodo capítulo 3. E é um texto conhecido, mas eu vou estar lendo até o versículo 15 para estar entregando a mensagem que Deus colocou no meu coração. A igreja, todos que estiverem assistindo a live, porque a fé vem pelo ouvir, como foi dito aqui, ouvir a palavra de Deus. Então não importa onde você esteja, você vai ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso?
Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Só até aqui a igreja pode se assentar. Eu fiz questão de ler o texto todo, porque eu me apaixonei pelas Escrituras e eu acho que sempre convém, quanto mais lemos, quanto mais ouvimos a palavra viva e eficaz, mais efeito ela produz nos nossos corações e penetra para fazer o que ela tem que fazer. Que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, é como a espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito que nós não vemos e discernir as intenções dos nossos corações, que os nossos corações são enganosos, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aqui nesse texto nós conhecemos muito bem, né? Eu costumo brincar muito com esse texto em casa com a minha esposa, né? Toda vez que a nossa abençoada vem com um pouquinho da Eva, a gente, né, sai um pouquinho do sério, mas eu só para descontrair, que nem eu brinco com ela e eu falo assim: olha, eu duvido que Adão comeu aquilo dali numa tranquilidade, porque eu não sei se é só a minha mulher, mas eu acho que não, mas de vez em quando, né, elas têm esse poder de querer dominar a casa, e domina mesmo, porque nós só mandamos só no sentido figurado, mas literalmente quem manda é ela. Então eu imagino a Eva chegando para Adão e falando: é o seguinte, eu comi, e tu vai comer isso agora, senão tu vai ver, não vou pagar essa fatura sozinho não. Eu conjecturo assim, mas é brincadeira, só para descontrair. Mas aqui no texto, o que eu venho ministrar para a igreja, que nós entendemos lá no primeiro capítulo do livro Gênesis, que eu gosto muito, que eu estava estudando no hebraico, então a palavra Gênesis, que vem do Bereshit, que é no princípio. Então, o que mexe comigo está lá, Bereshit bara Elohim et Hachamam. Então quer dizer que no princípio criou Deus. Então peraí, no princípio criou Deus, então antes da criação já tinha um princípio. Sim. Então antes da criação já tinha um princípio. Então a criação não veio primeiro, o que veio foi o princípio. Quem era o princípio? O princípio de todas as coisas era Deus. Então, ontem eu estava com o pastor Moisés e nós conversamos, nós debatemos muito disso, e Deus foi ministrando no meu coração. E aqui nós vamos entrar no plano perfeito. Plano de resgate que foi concedido antes da criação. Amém. Então nós vemos que, por que plano de resgate que foi planejado muito antes da criação? Esse plano já estava pronto no coração de Deus. E nós entendemos que quando o livro de Gênesis foi escrito, ele não foi escrito no dia da criação. Ele foi escrito bem depois. Como nós estudamos, sabemos que foi Moisés que escreveu Gênesis. E quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele fala ali naquele intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, tem um espaço. E quando começa no versículo 2, vai falando da criação. E Deus criou, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus fez a criação. E ali nós vemos que Deus foi criando tudo. E no meio da criação, sempre quando Deus estava criando, Ele criou, para não ficar nas minhas palavras, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom, e fez a sua separação entre a luz e as trevas. E assim sucessivamente, Deus foi criando e falando, e viu Deus que era bom. Mas por que viu Deus que era bom? Não é bom? Porque o livro foi escrito depois da criação, então era bom. Era bom. Mas depois deste capítulo que nós lemos, do capítulo 3, não era mais bom. Então era bom no passado. E aí mexe muito comigo, porque o plano de Deus sempre é perfeito. E o inimigo ali no Jardim do Éden, ele pega e tenta distorcer as coisas que Deus criou, achando ele que estava sendo articuloso, que estava conquistando algo.
e ele buscando coisas visíveis, que é o que acontece com o ser humano no dia de hoje. O ser humano no dia de hoje, ele se ilude muito fácil com o que vê, mas aquilo que os olhos não viu e que o ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado para nós. Amém. E aqui o inimigo conseguiu iludir a Eva. E nós vemos aqui nessa questão da ilusão que nós não fomos projetados para sofrer. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para perder. Mas como assim? Porque a criação peculiar de Deus foi o homem. Porque quando ali nós vemos a manifestação que Deus fala assim: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança assim Deus nos fez. Então, se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ele quis fazer a gente com perfeição e não para habitar na terra. Deus já tinha o plano de nós habitarmos no céu. E aí nós entendemos: peraí, mas se nós fomos criados com tanta perfeição, por que nós falhamos tanto? Por que as coisas é tão difícil? Vamos entender uma coisa bem interessante. Nós não fomos projetados para ser escravos. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você já percebeu que quando você está preso a algo que te incomoda, isso por que te incomoda? Porque você não foi projetado para ficar preso. Amém. Você não foi projetado lá na criação de tudo, no coração de Deus, quando Deus planejou tudo isso. Esse dia de hoje, Deus já tinha visto muito antes da criação. Essa data exata que nós estamos aqui, Deus já tinha visto muito antes da criação. Então Deus sabia de tudo. Então Deus criou tudo perfeito e perfeitamente. E aí quando nós nos incomodamos com algo, por que estamos perdendo? Por que estamos presos? É porque nós não fomos projetados para isso. Então aquela essência de Deus ainda está dentro de nós. E ainda mais nos dias de hoje que a graça nos alcançou. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito ainda fala dentro da gente, mesmo pessoas que não estão caminhando com Deus, mas o Espírito ainda grita dentro deles quando eles estão presos no pecado, quando estão presos num vício, quando estão presos na droga, quando estão presos no encarcerado, quando estão presos no crime, porque eles acham que não é liberdade, mas não é liberdade, é libertinagem. Mas chega um momento que o Espírito Santo grita dentro deles, que pessoas choram num quarto escuro, pessoas choram sozinhas, pessoas estão tristes, pessoas às vezes passam a noite inteira numa bebedeira, numa farra, mas chega de manhã, aquela alegria se acaba, porque o Espírito Santo está gritando dentro dele e dizendo que aquilo é uma prisão. E não foi para isso que ele foi projetado, para viver uma ilusão. E aí, nós vemos que não fomos projetados para ser escravos. Por quê? Porque quando Deus criou tudo, Ele falou: dominai a terra. Nós fomos projetados para dominar. Para dominar o que nós vemos aqui. E não para sermos dominados pelo que nós vemos. E aí, quando nós somos considerados perdedores, quando as pessoas acham que tudo acabou, que não tem mais jeito, quando as pessoas acham que está no fundo do poço, eu perdi, minha vida acabou, meus planos acabou, meus sonhos acabou. Por que dói tanto se ele reconhece que acabou? Porque se ele se reconhece que acabou, que não tem mais jeito, por que ainda dói? Porque você não foi projetado para perder. Amém. Você não foi projetado para ser um derrotado. Você foi projetado para vencer. E quem batalha por mim, por você, é o Senhor dos Exércitos. E aí nós vemos bem no começo da criação que Deus falou: frutificai e multiplicai. Não é para diminuir, não é para subtrair, é para somar. Amém. Nós não fomos projetados para isso. Então, nós vamos um pouquinho mais adiante. Porque que o ser humano mais feliz do mundo, pelo menos na ilusão de felicidade ótica, ele tem medo de morrer. Todo ser humano tem medo de morrer. Até nós cristãos. Nós somos deparados com situações e falamos: não, Senhor, mas pera aí um pouquinho, segura a ponta aí, eu não quero ir agora não. Por que nós temos tanto medo de morrer? Por que essa aflição da morte? Se a Bíblia diz que morrer em Cristo é vida, mas nós temos a aflição da morte mesmo assim. Porque eu e você não fomos projetados para morrer. Amém. Nós não fomos projetados lá na criação, no coração de Deus para morrer. Nós fomos projetados para a vida eterna.
E aqui é onde nós começamos a entrar no texto, porque Satanás sabia disso. Ele sabia que nós somos projetados para a vida eterna, e é por isso que todos nós temos medo de morrer. E nós temos tanto medo de morrer, e é interessante porque nós não perdemos essa essência de Deus. Essa vontade de viver eternamente não vem da gente, isso vem lá da criação. Isso vem quando Deus nos projetou essa vontade de viver pela eternidade toda. E isso só pode ser coisa de Deus, porque é tão maravilhoso essa vontade de viver para sempre. Só podia vir de alguém eterno. Não podia vir de outro lugar, senão do Todo-Poderoso, do Eterno, do Senhor dos Senhores, do grande Criador de tudo que se vê e que não se vê. Da onde viria tanta vontade de viver para sempre, se não fosse de Deus? E da onde vem o medo da morte? E aí a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aqui, quando Deus deu tudo na mão de Adão e Eva, todos conhecem a história. Deus projetou tudo, Deus fez tudo, Deus deu sabedoria para Adão, Deus deu tudo para ele, deu o paraíso, deu ali aquela alegria de viver em plena paz, em plena perfeição. Mas que me incomoda muito nesse texto é o fato de que Adão só tinha um mandamento. Um único mandamento. Ele podia tudo, menos tocar naquela árvore. Lá ele tinha no meio do jardim a árvore da vida, que era a vida eterna. E ele podia comer de todos os frutos, ele podia dominar tudo. Ele só tinha um mandamento. Um mandamento. E o ser humano se deixou levar e corrompeu os planos que Deus tinha. Será que era tão difícil cumprir um mandamento? Aos nossos olhos não. Porque nós vamos olhar e falar, não, era só um. Era tão fácil. Mas o inimigo, ele é astuto. Ele sabe iludir. E ele tenta iludir muitas vezes distorcendo a palavra de Deus. Sim. Isso nos dias de hoje, porque o que ele fez aqui? Ele abordou a Eva. Por que ele não abordou Adão? Adão estava mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais difícil do inimigo te alcançar. Glória a Deus. Então, não estou dizendo aqui entre homens e mulher, mas ele abordou a Eva porque a Eva não tinha tanta aproximação de Deus como Adão. Então isso nos ensina que quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais nós estamos blindados contra o inimigo. E aí, a serpente, Satanás, chega na Eva. E como que ele tira da Eva a obediência que ela tinha? Porque até ali a gente não pode dizer que Deus criou num dia e no outro dia a Eva já estava comendo do fruto. Com certeza se passaram alguns anos, teve muito tempo. A serpente não chegou pela primeira vez e falou, já foi iludindo a Eva naquele dia. Não, a palavra diz que era astuta. Então ela veio minando por muito tempo. Ela veio por muito tempo ali trabalhando, iludindo. Certamente a Eva passava para lá, passava para cá. O inimigo não sabe o que você pensa, mas ele conhece a expressão do seu rosto. Ele sabe quando você está alegre, você está triste, e ele sabe o que te atrai. A Bíblia fala que nós só somos tentados pelo que nos atrai. Eu costumo conjecturar que se alguém tiver que me envenenar, jamais me envenenará com giló, porque eu não gosto de giló. Se eu tiver de ser envenenado, vai ser com uma feijoada, porque aí eu caio fácil. Mas por isso que nós temos que vigiar, porque nós somos tentados pelo que nos atrai. É o que nossos olhos nos levam. E aqui a Eva, com certeza, a serpente estava há muito tempo observando ela e viu que ela passava na frente daquela árvore. E o proibido tem mania de nos atrair. O que não pode tem mania de chamar a atenção. Principalmente os jovens. Os jovens se iludem com o que não pode. Você falou não pode, é como se der falado, vai lá e se acaba. É mais ou menos desse jeito. E a Eva, com certeza, passava, namorava aquela árvore. E a serpente só olhando. A serpente não sabia o que ela pensava, mas a expressão do rosto, muitas vezes, condena os nossos pensamentos. E ali, a serpente veio distorcer a palavra. É verdade que Deus falou que você não pode comer do fruto das árvores? E ela falou, não, Deus não falou isso. Deus falou que se comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreremos. E a serpente não desiste de
distorcer a palavra. Não. Certamente vocês não morrerão, mas serão como Deus e conhecerão o bem e o mal. Espera aí, vamos dar uma pausa aqui. Se eu conheço o bem, se eu vivo no lado certo, o que me interessa é querer saber do mal, querer viver o lado mal. Que interesse tenho esse? Para quê? Se o nome já diz mal. Será que eles não conheciam o bem para ter curiosidade de conhecer o mal? Eles já viviam o bem e sabiam que viviam o bem. E nos dias de hoje não é diferente. Pessoas que vivem numa caminhada com Cristo, que sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu se não for por Ele, ainda tem mania de querer dar uma voltinha lá no mundo para conhecer o lado mal da vida, e às vezes não consegue voltar para o caminho, e se perde a salvação, perde a família, perde a casa, perde o amor, perde a saúde, perde tudo. Por quê? Porque foi curioso demais para ir aonde não era para ir, sabendo que já estava no caminho certo. Para quem que vai sair do caminho e ir para caminhos que parecem ser perfeitos, mas só levam para a perdição? Nos dias de hoje não é diferente. Se eu conheço o bem, que me interessa conhecer o mal. Se eu sei que viver com Cristo é o melhor caminho, o que eu vou fazer lá do outro lado, sabendo que há caminhos que levam para a morte eterna? E aqui foi o que aconteceu. Ouviu vozes estranhas. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus fala dentro de nós, a Bíblia fala que o diabo fica lançando as setas, os dados inflamados. E aí nós escolhemos a quem nós damos ouvidos. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E isso nós vemos desde lá do Éden, desde o primeiro homem. E aí a Eva foi, se deixou levar pela serpente, desobedeceu o único mandamento que tinha e comeu do fruto proibido. E comendo do fruto proibido, conseguiu, brincadeira, forçar Adão, enfiou de gala abaixo, come, que agora é sua vez, que eu já comi, e eu não morri, então não vai morrer também não. Mas conjecturando, irmãos, para não ficar muito pesado, mas Adão não era obrigado a comer. Ele comeu porque quis. Eu duvido que a Eva tinha ali uma 765, ali uma ponto .40 ou algo parecido para apontar na cara dele e falar come aqui. Não tinha. Os caras não tinham nem um facão para botar no pescoço dele e falar tu vai comer agora. Não. Ele comeu porque quis. Ele comeu porque quis. Então, desde o começo, nós vemos que ele comeu do fruto, descobriu o que já estava descoberto, mas não interessava, e depois que conheceu o lado mal, aí vem a vergonha. E vindo a vergonha, aí tentou esconder o pecado. E o pecado, hora ou outra, ele vai aparecer. E para Deus ele nunca está escondido, porque Deus vê tudo e vê todos. Tudo e todos, Deus vê. E hoje, como Jesus fala, que em pensamento nós já pecamos. Porque antigamente o adultério, que a gente gosta muito de conjecturar, no Antigo Testamento o adultério tinha que ser pego no ato de adultério para ser considerado um adultério. Hoje não, hoje você já adultera só em desejar. Sim. E não falo só em desejar uma mulher ou um homem, ou seja, mas desejar algo que não é seu já é adultério, já é pecado. E Deus está vendo quando você peca aqui dentro. Aleluia. Porque nós estamos achando que estamos no Antigo Testamento e fica feliz de pecar aqui dentro, de pecar escondido, de pecar onde ninguém vê, esquecendo que Deus tudo vê. E Ele vê todos. E aqui, a Eva comeu, Adão comeu, sentiram a vergonha, tentaram tampar a vergonha. E olha que maravilha, eles tinham uma vida com Deus tão gloriosa. Todo dia de tarde, o soberano Criador descia para conversar com eles no jardim. E aí nós trazemos para o dia de hoje quão maravilhoso é estarmos aqui, reunidos no nome do Senhor Jesus, e sabendo que Ele está aqui no nosso meio. Não está de uma maneira literal, visível, como estava lá no jardim do Éden, mas Ele está aqui. Isso para mim é suficiente, porque eu sei que já está chegando a volta dele, onde Ele irá nos buscar e nós veremos a sua face como ela é. Mas até então estamos aqui na presença dele, reunidos com ele. Isto é um privilégio para poucos, porque tem muitos que estão num leito de hospital que gostariam de estar aqui agora e não podem. Tem muitos que estão encarcerados numa prisão, arrependidos, gostariam de estar aqui e não podem. E você que pode, o que te impede de estar aqui?
na presença de Deus, reunido com o Senhor aleluia. Jesus. Porque é numa reunião com o nosso Senhor que nós estamos, com o Criador de céus e terras. E aqui, Deus vem para conversar com eles. E o que eu acho interessante, quando eles ouvem a voz de Deus, eles se escondem. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus e queremos correr, né? Deus está te chamando para algo novo. Deus quer segurar nas tuas mãos e conduzir teus passos. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas que estão passando por situação difícil. E aí, que nem eu estava falando para eles, eu tenho meu filho de 5 anos. Se eu pegar na mão do meu filho de 5 anos e descer com ele aqui até no terminal Capão Redondo andando, segurando na mão dele, será que ele vai cair? Não. Com certeza não, porque eu estou segurando na mão dele firme. E ele se sente seguro nas minhas mãos. Embora ele possa até tropeçar, mas se ele estiver seguro nas minhas mãos e eu na dele, com certeza ele não cai. E aí é onde nós entendemos que Deus ele continua com as mãos assim. E só falta a gente fazer assim com as mãos e segurar e não largar. Porque independente por onde ele te levar, você pode até tropeçar, mas se você não soltar da mão dele, você não cai. Aleluia. E aí nós entendemos aqui que Deus chega ali no jardim e Deus pergunta: Adão, onde está você? E Deus, sendo o Criador, soberano, sabe de todas as coisas, nada está oculto aos olhos dele. Por que Deus perguntou para Adão onde ele estava? Deus estava dando tempo para Adão se arrepender. Deus é longânimo, embora alguns o tenham por tardio, mas é que ele não quer que nenhum dos seus se perca. E aí nós entendemos que Deus perguntou para Adão, e Adão tentando se esconder, sabendo que não pode se esconder de Deus, sabendo que Deus vê tudo. Aleluia. Mas Deus ainda cai no jogo de Adão e fala assim: vou dar um tempinho para ele. Onde você está, Adão? Fala aí, filho, onde você está? Adão poderia ter se arrependido, não se arrependeu. E aí fala: não, Senhor, nós nos escondemos porque estávamos nus. Ó, Deus dando chance para ele de novo. Tá? E quem falou para você que você estava nu? Deus não sabia que ele tinha comido do conhecimento do bem e do mal? Sim, sabia. E por que Deus fez essa pergunta? Deus poderia ter chegado ali no mesmo momento e falado: Adão, acabou para você, tchau, sai fora, some daqui, porque você fez a única coisa que não era para fazer, tchau. Deus estava dando tempo para ele se arrepender. Quantas das vezes que Deus dá tempo para nós nos arrependermos? Aleluia. Deus está o tempo todo dando tempo para a gente se arrepender. Ah, nossa, caí, levantei. E Deus está ali dando chance, dando chance. E as pessoas estão achando que Deus é bobo. Deus não é bobo. Deus é amor. Deus é misericordioso, mas Deus é justiça também. Então que nós venhamos sempre clamar pelo amor e pela misericórdia de Deus. Porque no dia que Ele for justo com nós, já era. Aleluia. E aqui, Deus continuou dando tempo para Adão. E quando Deus aborda Adão, fala para Adão: e aí, Adão? Comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal? A transferência de culpa. Deus, foi assim, foi a mulher que você me deu. Queria transferir a culpa para Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Eu já vi pessoas falar assim: eu não pedi para nascer. Mas na hora de pecar tava bom, tá? Mas na hora de pagar pelo pecado, aí fala que não pediu para nascer. Ah, mas eu não queria essa vida para mim. Mas na hora de pecar tava bom. Mas na hora de pagar a conta tava ruim. Transferência de culpa. A gente está sempre querendo passar a nossa culpa para alguém. Ah, mas quando eu não servia a Deus, quando eu não estava na igreja, eu não passava por isso. Claro que não. Tu já estava na lama, o porco na lama para ele tá bem, porque tá normal. Mas depois que ele tá limpo, ele sente falta da lama. Vem para a presença de Deus. E Jesus não prometeu mar de rosa para ninguém. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém, não. Jesus prometeu que vale a pena. Que vale a pena continuar servindo Ele. Que vale a pena seguir nos caminhos com Ele. Aleluia. E aí nós vemos que Deus, Adão tenta transferir a culpa para Eva. E aí Deus vai falar com Eva. E Eva automaticamente tenta transferir a culpa para a serpente. Transferência de culpa não funciona com Deus. Porque Deus quer corações arrependidos. E é o que eu costumo dizer. Aleluia. Reconhecer que está errado é uma qualidade do homem. Pedir perdão,
Deus e o ser humano se agradam, mas o que Deus quer mesmo é arrependimento. E arrependimento é conversão, é mudar a direção, é sair daqueles caminhos errados e andar nos caminhos certos, andar com Jesus, porque só Jesus que é o caminho, só Jesus que é a verdade, só Jesus que é a vida, e ninguém vai ao céu se não for por Ele. Então para de ficar dando desculpa, transferindo a sua culpa, assume o seu erro, se arrepende, se rasga o coração na frente de Deus e deixa Ele conduzir a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Aleluia! Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós vemos, já para ir nos encerrando, que Deus repreendeu a mulher e repreendeu a serpente. E aqui, este versículo 15 é o plano de salvação. E a serpente estava tão feliz com a cagada que ela fez, que ela não estava percebendo que Deus já tinha esse plano perfeito de resgate, projetado muito antes da criação. E Deus fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, e a tua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu a ferirá o calcanhar. E todo mundo sabe que isso daqui é a promessa que Deus faz, que Jesus viria para nos resgatar deste pecado que habitou no mundo, dessa condenação, porque ali nós sabemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim, que perderam o direito de se alimentar da árvore da vida, que era a árvore da vida eterna, para viver para sempre. E aí nós perdemos esse privilégio, mas não perdemos necessariamente, porque o plano de Deus já estava feito há muito tempo, e Deus tinha o plano de nos resgatar somente Adão e Eva, mas gerações e gerações, porque para povoar o céu não é uma geração, são gerações e gerações. Sabe-se lá quantos mil anos se passaram desde a criação. Então tem muitas gerações para habitar o céu, e o céu é infinito. Aleluia. E esse Deus soberano que nos criou também é infinito, e é para a glória, para viver na presença dele que nós iremos, para viver com ele que nós iremos. Então, independente do seu pecado, independente do que você fez de errado, o teu preço foi pago, o seu resgate já foi pago, o plano de resgate já foi executado, só falta vir sermos resgatados pelo Senhor Jesus, mas a fatura está paga. O que tu está ainda fazendo no pecado? O que tu está ainda querendo ir dar uma voltinha lá no mundo? O que tu está ainda querendo conhecer um pedaço da maldade, sendo que o caminho do bem já está pronto para nós seguirmos? Jesus falou em João 14 que Ele ia nos preparar um lugar, que se não fosse assim, Ele não teria dito. Ou seja, o lugar está pronto lá, a morada já está pronta, Ele só está preparando o nosso cantinho, que eu creio que já está preparado, e a volta de Jesus está muito próxima, e em breve nós estaremos junto com Ele lá no céu. Aleluia. Então, irmãos, para de perder tempo com o pecado, para de perder tempo querendo conhecer o que não é para você, e se renda, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Deus conduzir os teus passos e a tua vida. Para de querer ser curioso, se deixar levar pelo que os teus olhos veem, porque, como foi dito aqui, aquilo que o homem não viu e que o ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, tudo que você está vendo aqui, tudo que é visível tem um fim determinado, mas o que nós não vemos é a eternidade, é algo infinito. E eternidade, como eu costumo dizer, ela não é um lugar, é um tempo sem fim, mas lá na eternidade tem céu e inferno, e é enquanto nós estamos aqui que escolhemos para onde queremos ir. Decidimos se vamos viver com Cristo na glória, ou se queremos passar a eternidade no inferno, porque o inferno não vai ser uma colônia de férias, não vai ser uma temporada, vai ser uma chama que nunca se apaga, uma morte que nunca tem fim. Mas Jesus já venceu. Jesus já venceu, e eu vou ler um texto aqui bem rápido, que está em 1 Coríntios 15, 51. E eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível revista-se da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta é a promessa que nós temos, que Jesus irá nos buscar, que tudo que tem fim vai se acabar, mas nós seremos revestidos na glória do Senhor, teremos um corpo incorruptível, seremos glorificados como o corpo do Senhor, estaremos com o Senhor. Então vamos permanecer firmes, porque a volta de Jesus está próxima, a palavra dele está se cumprindo. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Então não tenha medo de seguir com Cristo, tenha medo de ir para o inferno, porque viver com Cristo é lucro e morrer em Cristo é vida. E nós sabemos que lá no céu nós teremos a árvore da vida para nos alimentarmos, como vemos aqui em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas lembra, a porta ainda é estreita, não entra com bagagem do mundo, não entra de qualquer jeito no céu. Então abandone o pecado hoje mesmo e siga com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E assim agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O pastor pode permanecer aqui, que nós vamos estar orando. Amém? Graças a Deus. Vamos estar orando, né, pela vida do pastor que ministrou a palavra nesta noite, uma palavra de bênção poderosa, uma palavra de despertamento para nós, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, estamos, ó Pai, agradecendo, Deus, nesta noite, Pai, pela vida do Teu servo, Senhor, por esta palavra, Pai, ministrada, Deus, à igreja, Senhor. Espírito Santo, meu Pai, guardando ele, Pai, no trajeto, leva, Pai, em paz, Senhor. Livra, Pai, das mãos do homem sanguinário, em nome de Jesus. Espírito Santo, que a cada dia, Pai, ele possa ser mais usado, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, cobre ele com Teu sangue, Senhor, por causa do peso desta palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus, muito obrigado, Deus abençoe. Aleluia, graças a Deus. E ainda nós temos ainda mais algo para estar realizando nesta noite. Aleluia, daqui a pouquinho nós iremos para o nosso lar. Não preocupa não, porque nós não vamos passar do horário. Daqui a pouquinho nós vamos para o nosso lar. Aleluia, vamos estar orando, né, por Jerusalém. Vamos estar orando por Jerusalém. Agora, você que está aí, levante as suas mãos para cá. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai, estamos, ó Deus, te apresentando nas Tuas mãos, Senhor. Jerusalém, ó Pai, toma, Deus, essa nação. Espírito Santo, vem guardando, ó Pai, livrando em nome de Jesus. Também, ó Pai, oramos por Israel, Senhor. Alcança, ó Pai, esta nação. Espírito Santo, meu Pai, abençoa. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus, aleluia. E os irmãos, nossos irmãos internautas também, que Deus abençoe vocês nesta noite por ter nos acompanhado também, receber a palavra de Deus. E amanhã nós estaremos aqui às 19h30 com a liberação da palavra profética da semana, amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.